Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar questões propostas, questões comentadas. E na nossa aula de hoje, nós iremos utilizar o nosso material, que é o livro A Prova Enem. É o livro número 2 e no decorrer da nossa aula nós iremos estudar uma carta aberta. Por que, professora, nós estamos estudando gêneros textuais? Porque já foi detectado que gêneros textuais é um dos conteúdos que mais caem. Então, no decorrer das nossas aulas, nós oscilaremos agora entre propostas de redação e questões comentadas do Enem. Então, vamos à nossa aula? E aí nós temos aqui aquela pergunta que não quer calar. O que é uma carta aberta? Aí você diz assim, pronto, professora, carta aberta é uma carta aberta. Não, né, gente? Claro que não. Ai, professora, mas tem tudo a ver, compreendo e até concordo com vocês, porém, não seria isso. Então, vamos dar continuidade aqui para nós descobrirmos o que é uma carta aberta. Mas, primeiramente, nós vamos diferenciar carta de carta aberta. Nós sabemos o que é uma carta, né? Porque eu acredito que todos já conheçam uma carta, talvez nos dias atuais seja até uma forma de se comunicar que está um pouco aposentada. Dificilmente alguém envia uma carta para outra pessoa. Hoje o mais comum é nós utilizarmos mensagens via WhatsApp ou então um e-mail, né? A carta, ela está um pouco aposentada, mas continua sendo usada como parâmetro para compararmos com as cartas abertas. Então vamos descobrir o que é uma carta. Carta é um gênero textual de correspondência que estabelece uma comunicação direta entre interlocutores e veicula uma mensagem de importância pessoal ou formal. Nós temos aí uma carta, e uma carta geralmente ela tem uma importância pessoal. Geralmente, antigamente, quando não existia a era da tecnologia, da informática, da internet, nós utilizávamos muito cartas para nos comunicarmos com outras pessoas. Então, ela tinha um caráter pessoal. Se um amigo viajava, estava numa cidade distante, e eu queria me comunicar com ele, porque as ligações eram um tanto quanto caras, nós nos comunicávamos por cartas. E aí, professora, existe só esse tipo de carta pessoal aí? Eu me comunicando com outra pessoa? Não, né, gente? Também tem as cartas formais que são muito utilizadas ainda nos dias atuais. Às vezes você precisa enviar uma carta para uma autoridade local, você ainda utiliza esse meio aí de comunicação. E aí, o que seria uma carta aberta? Também é um gênero textual voltado para um grande público. Diferentemente da carta pessoal, que você destina a carta a uma pessoa específica, na carta aberta ela é destinada a um grande público. Essa é a primeira diferença entre as duas, tá? E aí, nele, o autor opina a fim de convencer seus destinatários sobre um tópico ou uma reivindicação. Na carta aberta, eu vou sempre fazer uma reivindicação. Então, eu levo algumas opiniões e alguns argumentos, porque ela também é um texto argumentativo, na qual eu tento convencer o maior número de pessoas que o meu ponto de vista é o correto, que eu estou certa, e nós iremos reivindicar sobre um determinado assunto. Então, vamos dar continuidade para entendermos melhor. Ela tem caráter argumentativo, como eu acabei de falar, norteia a exposição pública de opiniões, um coletivo de pessoas acerca de um determinado assunto. Diferentemente da carta aberta, que trata de temas particulares aos interlocutores envolvidos, a carta aberta possui uma função mais ampla, que abarcam questões de interesse público comuns a diversas pessoas simultaneamente. Geralmente, você destina uma carta aberta ao prefeito, ao governador, aos deputados da sua cidade ou até mesmo, se você estiver na escola, ao diretor ou coordenador da sua escola. Ela tem um interesse argumentativo, opinativo. Às vezes, você está reivindicando um determinado
problema que está acontecendo ali naquela situação, às vezes num bairro, às vezes na escola, às vezes até mesmo no seu estado. Então, vamos lá dar continuidade. Porque a carta aberta, ela possui uma estrutura. E aí, a primeira parte dessa carta nós conhecemos como título. E aí, o que seria o título? Ela é destinada a quem? O título da carta aberta é para quem essa carta será destinada. Então, nós temos aqui que essa carta que eu trouxe como exemplo, ela é uma carta aberta à população. Então, que tipo de população? De um modo geral. Para quem for alcançado por essa carta será destinada a essa pessoa. E aí, nós temos uma introdução, que é o espaço para a apresentação do tema e de argumentos que situem o leitor no conteúdo a ser abordado. Assim como todo texto argumentativo, esse texto também é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois do título, nós temos uma introdução, nós iremos apresentar o nosso problema. Então, esse primeiro momento eu apresento os argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento. E aí, logo em seguida, nós temos o desenvolvimento, que são os argumentos que serão utilizados para defender o meu ponto de vista. Eu estou reivindicando um problema. Às vezes, é uma falta de infraestrutura, de rede de esgoto, de pavimentação. Às vezes, o ônibus não passa mais no meu bairro. E aí eu faço uma carta aberta à população para se mobilizar e chamar a atenção por exemplo, do governo, da sociedade de um modo geral, da prefeitura, dependendo para quem essa carta aberta for destinada. Logo em seguida, nós temos a conclusão, que é o final da carta aberta, que ele encerra a argumentação. E aí, essa conclusão, ela apresenta possíveis soluções. Se o ônibus não passa mais na minha rua, qual seria uma possível solução para essa carta aberta? A pavimentação. Eu preciso desse meio de transporte coletivo, que é o ônibus. Ele não passa mais na minha rua porque a rua está tão cheia de buracos que ficou inviável a passagem do ônibus. Então, qual a solução? Pavimenta a rua novamente e ele volta a passar. Então, a carta aberta é dividida nessas 3 partes do texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, e ela tem sim um título, tá? Diferentemente da nossa redação, a carta aberta ela tem um título. É obrigatório? Algumas cartas abertas não têm, mas é uma característica fundamental da carta, porque ela se dirige a um público específico, então ela é muito importante que você coloque o título. Vamos dar continuidade. Nós temos uma despedida, né? Toda carta ela possui uma despedida. Eu vou lá, conto o fato, apresento os meus argumentos e eu preciso me despedir. No caso da carta aberta, atenciosamente é o que mais se utiliza. Eu posso usar outros termos? Pode, mas o mais utilizado é o atenciosamente. A assinatura, que é a autoria da carta. Por exemplo, a carta aberta ela é destinada, no caso, à população, ao governo, à prefeitura, ao diretor da sua escola, enfim. Mas ela tem o quê? Uma assinatura. Se ela tem uma assinatura, pode ser que uma única pessoa, que represente todo um grupo, assine, ou o grupo inteiro pode assinar, ou até mesmo um órgão. Então, assim, não há uma pessoa específica. Se eu represento um grupo de pessoas que eu estou reivindicando um problema, e aí a pessoa me colocou para escrever a carta e assinar, eu posso assinar sozinho. Porém, todo o meu grupo, se ele quiser, ele pode assinar essa carta também, tá ok? E por último, nós temos o local e nós temos a data. Por que é importante o local e a data? Porque senão ela se perde no tempo. Então, é necessário que eu marque o tempo e o local em que eu esteja fazendo essa reivindicação. Tá ok? Então, vamos continuar, porque nós trouxemos um exemplo de uma atividade, né, que nós temos uma carta aberta, não por inteiro, uma parte de uma carta aberta, porque geralmente elas são um pouco extensas. Nós temos aí o nosso livro, a Prova Enem, esse aqui, tá, gente? Acompanhem aí, abram o livro de vocês lá na página 40 e 41. É o livro número 2, tá? A questão número 6, como vocês podem observar aí. E aí nós vamos à leitura do nosso texto para nós compreendermos o que é uma carta aberta. Observem aí que nós já iniciamos com o título, né? Carta aberta à população. Ela foi destinada à população. Os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil
vivem hoje em clima de tensão permanente pela falta de segurança nos vários segmentos da sociedade. Com os bancários não é diferente, pois a onda de assaltos a bancos aumentou assustadoramente nos últimos anos, sendo cada vez mais ousada a forma como vem agindo as quadrilhas especializadas nesse tipo de delito. Então, nós temos uma carta aberta à população de um modo geral, e aí essa carta aberta apresenta na sua introdução, observe que nós temos uma introdução aqui, ela apresenta o quê? Ela apresenta a onda de violência que os bancos e os respectivos bancários vêm sofrendo. Que a cada dia que passa, as pessoas que começaram a praticar esse crime, elas estão cada vez mais ousadas. E aí vamos continuar. As bancárias do Brasil, através das entidades representativas do funcionalismo, Contraficute, Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, FETEC-NE, Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Nordeste e os sindicatos de bancários de todo o país, vem tentando, junto aos bancos e aos governos, a melhora na segurança dos trabalhadores dos bancos e dos clientes. Nós temos aí alguns órgãos que são responsáveis, por toda essa classe, que são a classe dos bancários em todo o país. Nós temos confederações de trabalhadores, nós temos federações de trabalhadores, são todas instituições que possuem um crédito para falar a respeito do assunto, são autoridades, porque elas representam a classe. Então, elas têm uma autoridade para divulgar esse tipo de informação e esse tipo de dados. Por quê? Porque elas são entidades que elas são reconhecidas pela sociedade de um modo geral. Então, vamos continuar a leitura do nosso texto para que possamos compreender num todo. Infelizmente, os banqueiros e os governos não têm demonstrado nenhuma sensibilidade para resolver o problema. E aí, como todo texto argumentativo, eu deixo claro o meu ponto de vista a respeito do assunto. Aí observe que é bem pessoal essa opinião. Infelizmente, é uma opinião minha, da pessoa que está escrevendo. Ele diz assim, os banqueiros e os governos não têm demonstrado nenhuma sensibilidade para resolver o problema. Então, é como se essa camada da população, os bancários, estivessem à mercê da violência, enquanto os banqueiros, que são aquelas pessoas que não estão na frente ali, na linha de frente dos bancos, não estejam nem aí e nem o governo. E aí ele continua. Por mais segurança nos bancos, a vida vale mais do que o lucro. E aí ele fecha com a chave de ouro aí, com letras garrafais, ele deixa uma mensagem. Por mais segurança nos bancos, a vida vale mais do que o lucro. Ele faz uma crítica severa dizendo que os banqueiros só se preocupam com o lucro enquanto a vida deles estão sendo ceifadas. A verdade seria essa. Porque enquanto eles não tomarem providências, a onda de violência vai aumentar cada vez mais. E aí, então, vamos à leitura, da nossa questão, para nós compreendermos qual o intuito dessa questão, utilizando o gênero textual carta aberta. A carta aberta, observe aí que ele já inicia o comando da questão dizendo que é um gênero textual e que esse gênero é uma carta aberta. Então, já vai ficar até mais fácil para você responder. Aí ele continua. Constitui um gênero textual em que se defende publicamente uma posição com relação a um assunto de interesse coletivo. Já trouxe um conceito do que seria a carta aberta. Uma das suas características discursivas é a apresentação de argumentos. Olha só, ele disse que é um gênero textual e ele disse que uma das principais características é a apresentação dos argumentos, fundamentando o ponto de vista defendido. Sempre fundamentando o ponto de vista defendido. Verdade é tanta que ele utilizou um argumento de autoridade quando ele cita as confederações e a federação. E aí ele continua e diz o seguinte: no fragmento,
Observa-se o emprego de um recurso argumentativo baseado em... Ele disse no fragmento, porque eu não sei se vocês perceberam, essa carta ela não está completa. Nós temos aí um fragmento, uma pequena parte, porque geralmente as cartas argumentativas elas são um pouco extensas. Então, nós não temos a carta por inteiro, porque o que nos interessa de fato é somente esse fragmento. Por isso que nós não vimos a data, a despedida, tá ok? Então, vamos lá. Eu estou procurando o que aqui, professora? Eu estou procurando um recurso argumentativo. Eu quero saber que tipo de argumento foi empregado nessa carta. Então, vamos ler as alternativas. Na letra A diz assim, dados estatísticos quando se fala do aumento assustador de casos de assalto a bancos que têm ocorrido no Brasil nos últimos anos. Eu não sei se vocês acompanharam a leitura comigo, mas eu acredito que sim. Em algum momento dentro desse texto, nós observamos algum dado estatístico, alguma porcentagem, algum número? Não, né, gente? Dado estatístico é uma estratégia argumentativa? É, né, professora? Mas ela está lá dentro do nosso texto? Claro que não, né? Nós não observamos nenhum dado dentro do texto. Então, automaticamente, nós já iremos descartar essa alternativa. Na letra B, relação de causa e consequência quando se aponta a falta de segurança como razão do estado de intranquilidade em que os trabalhadores vivem. Não tem relação de causa e consequência aqui. Só existe a falta do Estado e os níveis de violência estão aumentando cada vez mais nos bancos. Mas não tem uma relação de causa e de consequência. Então, vamos à próxima. Letra C. Testemunho de autoridade quando se denuncia a insensibilidade dos banqueiros e dos governos para resolver o problema da falta de segurança. Eu não sei se vocês prestaram bem atenção nesse texto e quem não prestou atenção é necessário que leia e volte novamente. Mas qual é a principal reivindicação do nosso texto? A falta de sensibilidade dos banqueiros e do governo diante do nível de insegurança, né, de violência que tem aumentado na nossa sociedade. Então, a violência está crescendo desordenadamente e as pessoas que deveriam se preocupar não estão nem um pouco preocupadas. E aí nós temos aí o testemunho de autoridade. Quem são as autoridades? As federações, as confederações que foram citadas dentro do texto são autoridades, porque elas representam aquela parte da sociedade, os bancários, tá? Os banqueiros não, os bancários. E aí ele diz assim, quando se denuncia a insensibilidade dos banqueiros e dos governos, observe que essa parte do texto está lá de forma clara e objetiva. Tem sim a insensibilidade dos banqueiros e do governo, tanto dos banqueiros como do governo. Então, assim, está muito claro que a alternativa correta seria essa. E aí ele continua, para resolver o problema da falta de segurança. Se ele está falando de falta de segurança do início ao final do texto, essa daqui, gente, brilhou, né? Observe que não tem como errar e marcar outra alternativa, porque essa aqui casa perfeitamente, ela está dentro do texto de vocês. Mas nós temos que ler as demais, né? Porque nós não podemos descartar nenhuma alternativa. Contra-argumentação, quando se afirma que os sindicatos de bancários lutam pela melhora da segurança dos trabalhadores, dos bancos e clientes. Não existe uma contra-argumentação. Pelo contrário, eles simplesmente nem respondem, eles ignoram esse tipo de reclamação, como se esse problema ele não existisse. Então, não poderia ser essa também. E por último, e não menos importante, nós temos a argumentação por exemplificação, quando se citam as entidades representativas dos bancários e outras organizações engajadas na luta por mais segurança no trabalho. Não existe uma exemplificação, porque, na verdade, essas entidades, elas só trazem o problema à população. Então, assim, elas não trazem exemplos. Não é um exemplo, por exemplo, de que o governo e os banqueiros fizeram alguma coisa para resolver o problema. Não fizeram. As entidades aqui, elas só entram como argumento de autoridade para provar que a violência nos bancos está aumentando cada dia mais. Então, vamos observar aqui se nós realmente acertamos ou se nós erramos.
Estamos aqui, né, brilhamos a alternativa C, testemunho de autoridade, porque nós temos as confederações aí que deixam isso muito claro. Quando se denuncia a insensibilidade dos banqueiros, está presente no texto, e dos governos para resolver o problema da falta de segurança. E essa foi mais uma aula, tá, de língua portuguesa, do nosso componente curricular. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, acessem as plataformas, assistam a aula novamente, reprisem. E lembrem-se, é sempre importante dar continuidade nos estudos. Não parar, gente. Estudou uma semana, passa uma semana sem estudar. Por quê, professora? Porque é o processo contínuo que faz com que você melhore a cada dia que se passa. Até a próxima aula.